Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. Estamos dando início à nossa live dominical, Jesus Cristo, a verdade que liberta, baseada no Evangelho segundo São João, capítulo 8 e versículo 32. Contamos com os belíssimos trabalhos de secretaria da minha querida esposa, a missionária Lídia Faria Duarte. Desejamos a todos os nossos irmãos e amigos uma ótima recepção desta programação evangelística. Eu vos convido para que leamos no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém. Nas duas lives anteriores, nós fizemos menção, na nossa live de domingo próximo retrasado, nós falamos acerca da primeira pergunta dos discípulos endereçados ao Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram 3 perguntas. A primeira, eles perguntaram-lhe: quando serão estas coisas? Eles estavam fazendo referência ao templo, pois eles saíram do templo quando Jesus ali dissera-lhes uma mensagem profética, dizendo a todos os seus ouvintes: derribai este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Os ouvintes incrédulos que não conheciam a palavra de Deus pensaram que ele estava fazendo referência ao templo de Salomão. Mas Jesus estava fazendo referência ao seu próprio corpo, que seria morto e que ressuscitaria ao 3º dia. Domingo próximo passado, nós fizemos referência acerca da segunda volta do Senhor. Nós sabemos que a segunda volta do Senhor dar-se-á em 2 períodos distintos. O primeiro, chamado arrebatamento ou rapto, será invisível ao mundo. O mundo não vai contemplar o arrebatamento, mas apenas o sumiço de milhões de pessoas neste mundo, pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e Ele os arrebatara para estar com Ele. Quando lemos em São João capítulo 14, versículo 1, Jesus, conhecendo que seus discípulos estavam tristes, desanimados, Jesus disse-lhes: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Há muitos que pregam este versículo, dizendo que Jesus foi ao céu preparar-nos lugar. O nosso entendimento é diverso desse entendimento. Nós entendemos que o verbo aqui está no futuro. Se é um verbo condicional. Nunca Jesus disse se
condicionando a si próprio, mas ele estava falando da preparação do nosso lar eternal nas mansões celestiais, quando ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. As suas últimas palavras foram estas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, num sinal que o caminho estava aberto para todos os homens, para a sua salvação. E o livro aos Hebreus, o escritor diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? A salvação é para todos. A Bíblia menciona-nos 3 povos distintos. A Bíblia fala-nos dos judeus, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaque e os descendentes de Jacó. A Bíblia fala-nos também dos gentios, todos os povos que não são judeus. Mas a Bíblia também declina-nos o terceiro povo, que é a Igreja do Senhor. Quem faz parte da Igreja do Senhor? Aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e os seus nomes foram escritos no livro da vida. Mas a terceira pergunta, a primeira foi quando, tempo, a segunda, que sinal? Os discípulos pediram um sinal, fizeram um pedido no singular, sinal, mas Jesus respondeu-lhes no plural, dando-lhes mais de 20 sinais da sua vinda. E a terceira pergunta, quando será o fim do mundo? Há muitas pessoas que ignoram a história bíblica, confundem-se. A escatologia mostra-nos passo a passo, desde quando Jesus iniciou a sua igreja aqui na terra, depois de 3 anos e 6 meses, ele voltou para o céu, assentou-se à direita do Deus Pai, e ele está esperando o momento que Deus irá dizer-lhe: meu filho, chegou a hora, então haverá um arrebatamento. Mas o fim do mundo, quando será? Jesus, quando ele foi ali na sinagoga em Nazaré, onde ele fora criado, Jesus nasceu em Belém, mas foi criado na cidade de Nazaré, uma cidade pobre, uma cidade desprezível. Ninguém esperava nada daquela cidade. E no dia de sábado, ele foi à sinagoga e foi-lhe dado ali o livro para ler. E ele achou justamente Isaías capítulo 61, quando diz ali que o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para pregar o Evangelho, as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, em restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que vem a ser o ano aceitável do Senhor? É o período que Deus tem dado, é o tempo para que os homens se arrependam dos seus pecados e aceite a grande salvação em Cristo. Em outro não há salvação. Por isso Pedro e João disseram ali ao sinédrio judaico:
Debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas o homem é salvo apenas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, a cristandade comemora a Páscoa. O que vem a ser a Páscoa é quando se comemora a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, insta-nos a que declinemos o que era Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, sair. Ela faz referência à saída do povo de Deus, o povo de Israel, ali do Egito, quando permaneceram ali por 430 anos, até o tempo em que Deus levantou Moisés para tirá-los com mão forte. E a Páscoa era comemorada com 3 elementos específicos: o cordeiro, os pães asmos e as ervas amargosas. O cordeiro apontava para Jesus, aquele que, muitos anos depois, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também fala do pão. O pão é o provimento de Deus. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aquele que comer do pão que eu lhe der, e o pão é a minha carne, e o sangue, tem vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E também com ervas amargosas. As ervas amargosas eram o símbolo dos dissabores, de tudo aquilo que os egípcios impuseram aos judeus, pois fizeram do povo judeu seus escravos, mas Deus os libertou. E nós sabemos que Jesus Cristo participou de 4 celebrações da Páscoa. E na última Páscoa que Jesus participou com seus discípulos, ele instituiu não uma nova Páscoa, mas a Santa Ceia do Senhor, que é comemorada com pão e vinho. O pão simbolizando a sua carne que foi partida por nós na cruz do Calvário, e o vinho, o seu sangue. Ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia esse? É justamente o último dia da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como for nos dias de Noé, Deus também, ele deu ali um chamado lapso temporal, um período. Foram 100 anos, porque a Bíblia diz-nos que Noé iniciou a construção da arca, ele tinha 500 anos de idade. E ao entrar na arca, ele tinha 600 anos. Portanto, Deus deu 1 século de oportunidade para que o mundo do tempo de Noé, o mundo é os homens, aceitassem ali o livramento de Deus. Deus, ele condena o pecado, mas sempre lhe dá uma oportunidade ao pecador. E a oportunidade é arrepender dos seus pecados e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício vicário expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o único meio do que o homem pode ser salvo. O homem não tem salvação, não é através do seu dinheiro. O apóstolo Pedro diz: não foste comprado da vossa vã maneira de viver
com prata ou com ouro, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, ao instituir a Santa Ceia que ele participou, celebrou juntamente com os seus 12 discípulos, que mais tarde foram chamados apóstolos. Ali um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o traiu, vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. E ali Jesus Cristo foi preso, julgado, condenado, foi ali crucificado na cruz do Calvário, cravejado. É um erro nós falarmos que Jesus foi pregado. Naquele tempo não existia pregos, mas eram cravos. Jesus foi cravejado na cruz do Calvário, sofreu uma morte terrível, ficou ali na cruz, conforme o evangelista Marco informa-nos, que ele foi ali crucificado a hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã, e ficou até a hora nona, às 3 horas da tarde. Por 6 horas consecutivas, Jesus esteve ali na cruz do Calvário. Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. Faz-nos, meus irmãos, declinarmos aqui que o Senhor Jesus Cristo, após a sua ressurreição, diz-nos o evangelista São Marcos, que ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, aquela mulher dominada pelos demônios, aquela mulher pecadora, aceitou Jesus como seu Salvador. Jesus expulsou os demônios que atormentavam aquela vida. Os demônios atormentam as vidas dos homens, fazendo-os participar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os homens estão dominados pela carne, dominados pelos vícios, dominados pelos demônios. A imprensa escrita, falada e televisionada tem nos mostrado que homens dominados pelo demônio têm invadido creches, assassinado crianças. Crianças inocentes têm sido assassinadas, invadidas as escolas públicas. Maiormente que não há ali uma segurança, e muitos das crianças e adolescentes têm sido vitimadas por estes homens, dominadas pelo Satanás, pelo maligno, pelo demônio. Escolas, creches, hospitais. Parece-nos que ontem a imprensa, ela, através da internet, está informando que as pessoas dominadas pelo demônio entraram nos hospitais e esfaquearam pessoas. Que é isto? É o demônio que domina as pessoas. Maria Madalena era dominada por 7 demônios, mas Jesus é aquele que expulsa os demônios. Jesus ressuscitou e apareceu primeiramente a Maria Madalena e fê-la a sua primeira missionária, quando deu-lhe a missão: ide e anunciai aos meus irmãos, os discípulos. E São Marcos diz que eles estavam trancados ali no cenáculo, estavam com medo. Assim como Jesus fora morto, eles tinham medo também de morrer. Quem é que não tem medo da morte? A morte é um grande espantalho na vida do homem. Todos temem a morte, mas aqueles que aceitam Jesus Cristo, eles passaram da morte para a vida. Não temem a morte, porque sabe que
se passarem para a eternidade, estarão para sempre nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, e por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, e no versículo 20 ele diz que Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Nós não podemos confundir ressuscitações com ressurreição. Ressuscitações são pessoas que ressuscitaram, ou seja, tornaram a mesma vida corpórea, mas posteriormente morreram, porque a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que a todos os homens está determinado que devam morrer uma só vez. Mas Jesus Cristo manifestou-se para desfazer e vencer a morte. Louvado seja o seu nome. E quando Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Joana, foram de manhãzinho, no primeiro dia da semana, no domingo, ali com especiarias e com perfumes, pensando ali de colocar um perfume no corpo de Jesus. E elas iam pensando, mas tem um grande obstáculo, aquela grande pedra. A pedra está selada, ela está selada pelo anel ali de Pilatos. Os soldados estão à porta guardando o sepulcro, mas a Bíblia nos diz que houve um grande terremoto, aquela pedra foi removida e Jesus ressuscitou dentre os mortos. Portanto, a Páscoa é a vitória do cristianismo. A Páscoa nos mostra Cristo ressuscitado, vencedor da morte. Jesus venceu a morte, venceu o pecado e venceu Satanás. Os discípulos estavam com medo, estavam tristes, chorando, mas as mulheres enviadas pelo Senhor Jesus Cristo disseram-lhes: nós vimos o Senhor ressuscitou. São Marcos diz que a priori eles não creram nas palavras das mulheres. Depois Jesus aparecera a dois dos seus discípulos no caminho do campo, ou seja, em Emaús, foram lá falar para os discípulos que Jesus tinha sido ressuscitado, e São Marcos diz que mesmo assim eles não creram. E em São Marcos capítulo 16, versículo 14, nos diz: finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles ali trancafiados com medo, e Jesus diz: paz seja convosco. Jesus apareceu-lhes ressuscitado. Agora eles creram que Jesus tinha vencido a morte. E Jesus, então, deu-lhes a ordem específica, a ordem primordial da igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficarão curados. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos os fundadores de todas as religiões apresentadas pelos homens, criadas pelos homens, eles morreram e estão mortos, mas Jesus não. Jesus foi morto, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E quando lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus disse a João: eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para
para todo sempre, amém, e tem as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mensagem que os discípulos pregavam era a mensagem gloriosa. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou para dar-nos vida e vida com abundância. Louvado seja o seu nome. Pregamos a Cristo, Cristo que morreu, Cristo que ressuscitou, e ele ressuscitou para que nós nos ressuscitemos nele, para termos a vida eterna, a vida gloriosa. Vamos ouvir duas estrofes e o coro do hino 183 com o cantor Carlos José. Ressuscitou. Depois que o pecado aniquilou, com grande poder foi que ressuscitou, e liberdade aos presos proclamou, tremendo a terra o saudou, pois que da morte se levantou, ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Em riso branco dos discípulos se tornou, pois vivo Cristo se apresentou. Partir da Galileia ordenou, e a promessa santa revelou. Poder do alto eu vos dou, pois ao meu Pai pedi-lo eu vou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Oh, glória a Deus. Jesus ressuscitou, é o hino 183, na nossa abençoadíssima harpa cristã. Jesus ressuscitou para ressuscitar-nos nele para a vida eterna. Você tem a grande oportunidade para que você seja também ressuscitado dentre os mortos, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Temos conectados conosco, enviamos aqui a nossa saudação ao meu querido filho, meu colega, doutor André, ali de São José dos Campos, a minha querida filha, a jornalista Lidiane. Lidiane esteve conosco aqui durante 3 dias, pude curtir a minha querida filha, a minha caçulinha, e também a minha netinha caçulinha, Giovana. Ô, Giovana, o vovô manda um grande abraço para você, viu? Você é muito linda, inteligente, que Deus te abençoe grandemente você, viu? Também a doutora Kéncia, a minha querida filha, minha primogênita, minha colega, brilhante advogada que mora ali na cidade de Itatiaia. Grande abraço para você, que Deus abençoe você, seu esposo Luiz Fernando. Um abraço para todos os irmãos, Messias Eloy, pastor Modesto, Nunes de Freitas, um abraço, irmã Roseli Lopes, minha cunhada Zilda. Zil, Deus abençoe você, Deus abençoe meu mano Toninho. Eles moram lá na cidade de Itapeva, ali bem na divisa de São Paulo com Sul de Minas. Um abraço para você, Zilda, para o Toninho, para o meu irmão caçula também, o João Prado Duarte, ali em Pouso Alegre. A todos os irmãos que ficaram conectados conosco, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar, meus irmãos. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós não somos justos por nós mesmos, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo nos diz em sua carta aos Romanos, capítulo 5. Você que está enfermo, doente,
Creia agora que aquele Jesus que usou os seus apóstolos para curar os enfermos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço pelo grande privilégio que o Senhor nos concede na tarde deste segundo domingo do mês de abril, exatamente o dia 9 de abril de 2023, Senhor. Pregamos a Tua palavra. Tu és aquele que salva, perdoa os pecados. Tu és aquele que dá ordem ao anjo para que escreva os nomes no livro da vida. E a Tua palavra nos diz que aquele que não for escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Ó Senhor, que essas pessoas te aceitem como Salvador. Não há outro que possa salvar e não há outro que possa, Senhor, libertar. Ó Jesus, te peço agora, estenda Tuas mãos sobre os enfermos, do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba a bênção do Senhor, receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agora determinamos no Teu nome, Senhor, a cura das enfermidades, a solução dos problemas, porque o Senhor é o médico por excelência e é o nosso advogado que não perde uma causa. Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te pedimos a Tua bênção, a Tua graça, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre todos os irmãos que estão conectados conosco, a todas as pessoas que participarem, Senhor, desta live, vendo-a, ouvindo-a, sejam tocadas pelo Teu Santo e Augusto Espírito. Dai-nos, Senhor, um final de domingo abençoado, uma semana maravilhosa, pois nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. Quero agradecer minha querida esposa, que sempre está aqui ao meu lado, me ajudando, me assessorando. Que o Senhor te abençoe grandemente. Deus abençoe a todos os irmãos. Uma semana felicíssima a todos, com muitas bênçãos do alto céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa a todos, em nome de Jesus. Amém.